terra de Picos nasceu um menino com sonhos e versos, destino divino. Quem manda na sua vida? Ele perguntava. Nas pedras e nos picos sua alma voava. Osildo, poeta e advogado, em versos e reversos, seu coração marcado, poetando em cada linha, em cada olhar, etc e tal, sempre a nos inspirar. O ano era 1956 e Juscelino Kubitschek tomava posse como o 21º presidente do Brasil, iniciando um período de grande desenvolvimento econômico e de infraestrutura, incluindo o início da construção da nova capital do país, Brasília. Foi nesse cenário de transformação e esperança que, no dia 17 de agosto, nasceu Osildo Batista de Barros, na propriedade do seu avô, Baixio das Abóboras, no município de Picos, hoje Sussuapara. Filho de Constância Batista de Moura e Vitalino de Moura Barros. O segundo de 8 filhos, 6 homens e 2 mulheres. Na infância, seu maior prazer era brincar, tinha fascínio pela eternidade e teve sua primeira experiência de quase morte. Eu nasci no Baixio das Abóboras, a propriedade que era do meu avô, mas logo em seguida tinha outra propriedade chamada Saco das Tábuas. Aí tinha outra, o Pé da Serra, era o Brejinho já. Tinha um Cantagalo que ficava assim separado só por uma cerca, né? Então, mas eram como países diferentes, as pessoas viviam lá sem se comunicar. Então era só aquele núcleo familiar. A casa do meu avô, onde ele reunia os filhos, né? As filhas, o genro, só tinha um filho. E a gente se encontrava com os primos ali de noite, brincava muito, né? Construía cidades e tudo. E eu construía estradas e brincava de todas aquelas brincadeiras da época, né? Corria muito, até os nossos pais reclamar e nos recolhia, que eu achava ruim aquele negócio de parar, né? Por mim, brincadeira não acabava mais. Então o nosso mundo era aquilo ali, né? O núcleo familiar, e encerrava-se o mundo. A gente ouvia falar em outros mundos, eu até escrevo isso numa das minhas crônicas, né? Mas eram tão distantes, né? Que quando a minha mãe adoeceu, e aí é onde vem um depoimento que às vezes choca as pessoas. Um desses meninos que mamãe ia ter e não teve, né? Ficou preso lá na barriga e ela se complicou muito e quase morria. Ela ia saindo tocada no jumento, o meu pai tocando, e ia pegar o transporte em Picos para Teresina. E uma tia minha comentou quando ela ia saindo, né? Essa daí vai voltar dentro de um caixão. E aquilo me gerou uma expectativa tão boa, porque eu tinha uns primos, tinha um primo que era órfão. E era a pessoa... Era um modelo de felicidade que eu tinha assim, na minha vida, né? Aí eu fiquei torcendo que mamãe voltasse mesmo dentro do caixão para eu seguir a minha vida com aquela liberdade toda, né? Brincando muito e não ter aquele grito, né? Tá bom, vamos para casa agora, que eu achava horrível isso, né? Por mim, eu brincava até o dia amanhecer, até ficar o outro dia. Tanto que nessa ausência de minha mãe, eu adoeci de tanto brincar, de tanto correr num cavalo de pau. Machucou lá as partes baixas, né? Eu andava nu e machuquei os testículos, sei lá o que foi. Eu sei que quando os meus pais voltaram, eu estava já dando febre, e eu não sei o que foi aquilo, né? A verdade é que a coisa se agravou, e o meu avô tinha um primo que era médico em Picos, né?
E ele sugeriu que meu pai levasse a criança para mostrar lá o parente dele. A verdade é que meu pai me levou para esse tratamento, para esse médico, também pelo caminho da Serra do Brejinho, né? Subia a serra e ia lá. Eu no Jacá e a minha irmã mais velha, a Belinha, ainda não existia a minha irmã caçula. Minha irmã mais velha, éramos nós dois, minha irmã mais velha no outro Jacá. Ela sadia, gorda, 2 anos mais velha do que eu, o Jacá pendia para aquele lado. Então, o meu pai procurou uma pedra que contrabalançasse o peso, né? E eu ia naquele passeio bom, deitado no Jacá, vendo aquela paisagem toda, sobretudo o céu azul e tudo, mas o diabo daquela pedra no meu caminho o tempo todo, né? Não no meu caminho, mas na minha companhia, né? E assim nós fomos para a cidade. Ele foi ao médico. Eu tenho gravado essa... Eu era muito criança, mas é uma das memórias assim mais antigas que eu tenho. Esse médico, camisinha branca, sem gola, né? De mangas curtas. Ele me olhou assim com um certo nojo, nem tocou, né? Perguntou ao meu pai se ele tinha condição de fazer o tratamento da criança. E meu pai explicou, contou a história das despesas que tinha feito com a mulher, para Teresina e tudo, e que não tinha mais condição de gastar comigo. Ele disse, pois pode levar o menino para morrer em casa, porque isso aqui é uma virose. Na realidade o médico não sabia de coisa nenhuma, né? Disse, essa inflamação vai progredir, ele vai fechar a uretra. Pela primeira vez eu ouvi essa palavra, uretra. Tempos depois eu vim entender, na época eu fiz mais ou menos uma ideia. A uretra vai fechar e tal, e os rins filtram a água, filtram o sangue e joga a urina na bexiga, ele sai pela uretra. Quando a uretra está fechada, essa urina volta, passa novamente no rim, o rim interpreta que é sangue que ela tem que filtrar e vai jogar a urina no sangue e ele vai morrer, né? Aí mamãe já ficou naquele desespero e tudo, papai me pegou, jogou no caixão, no Jacá de novo, botou a mesma pedra e nós voltamos, né? Pelo mesmo caminho, a Serra do Brejinho e tudo. E essa viagem, eu fiz outra viagem, né? Eu já curtia muito essa ideia de ir para o céu, de sair daquela limitação, daquele Jacá, daquela pedra, né? E voar pelos espaços siderais, via urubu sobrevoando e tal, né? E eu imaginava, eu vou voar acima de você e tal, né? E voltamos lá para o Baixio das Abóboras, né? E as pessoas já vinham me visitar, achando que eu ia morrer e tal, né? Então, de uma certa forma, aí eu tive a minha primeira experiência de quase morte, né? Pelo menos o fenômeno morte esteve muito próximo ali e tal, né? E eu acabei curando aquela infecção, né? Com as meizinhas que o pessoal ensinava, as rezas, né? As rezas, eu gosto muito das benzedeiras, né? Me rezavam e tal, com aqueles galinhos molhados, salpicando água, naquele calorzão danado, né? Fazendo cruz em cima dos meus, do meu pênis, do meu testículo, fazia uma cosquinha gostosa e tal. E eu curtia aquilo tudo, né? Na realidade, eu sempre tirei proveito, né? Eu acho que eu era aquele menino que teria caído da rede e teria ficado brincando com as varandas, né? Se quando eu fui bebê eu tivesse uma rede de varanda, né? E ela tivesse quebrado, né? Eu transformava tudo nessa fantasia, né? Crescendo no seu universo interiorano, Osildo aprendeu com a natureza, a experiência dos mais velhos e as crendices populares, como viver e conviver com o ambiente ao seu redor. Aprender a reconhecer seus sinais, suas metamorfoses, até iniciar sua educação formal, através dos chamados mestre-escola, que eram contratados pelos pais naquela época para o letramento dos filhos. Escola mesmo? Não.
os pais contratavam um mestre de escola para um mês de aula, para os mais ativos aprender a escrever uma carta, ferrar o nome, né, e fazer as 4 operações de conta. Você tinha que aprender ali naqueles 2 meses de aula. E com o conhecimento que viesse, você aprendia depois, né? Essas aulas eu tive. Depois é que veio esse processo de urbanização, né? E sacrificou muito, estabeleceu uma diferença social muito grande entre as pessoas que viviam na cidade e as que viviam na roça, né? E com a abertura de estrada, a chegada de carros e tudo, começou a chegar os produtos de primeira necessidade, bens de consumo, começaram a chegar através das estradas, né? Embora precárias, mas já chegavam, né? Por aqui, de outras regiões. A verdade é que aquela economia rural, aquele modelo de sociedade estava sucumbindo. E os pais e as pessoas, elas percebiam, embora sem ter uma tradução assim com palavras. Agora nós estamos explicando isso tudo, mas na época não. A gente não tinha uma explicação, né? A gente só sentia que daquele jeito não dava certo. Ia fracassar todo mundo. Então foi quando começou esse fenômeno da gente, dos pais, ou procurar um parente que morava na cidade, colocava a gente lá, mas aí as experiências eram sempre desaconselhava, né, essa questão de conviver em casa dos outros e tudo, mesmo parente não dava certo, porque esse parente que morava na cidade, ele já se sentia superior àqueles parentes que moravam no interior e tudo. Em 1968, quando eu e minha irmã Belinha fomos estudar em Picos, nós fomos morar na última casa construída, depois do bairro, do centro da cidade, ali da prefeitura, aí já caminhando para uma sacada de morro que tinha, assim tudo, nós fomos para aquela casa, sem calçamento, sem água, sem luz, sem nada. Nós fomos para aquela casa ainda de chão batido e foi quando a gente foi começar a estudar, propriamente dito, porque aquelas escolas isoladas, a gente tinha esgotado os conhecimentos, né? Porque nos 2 meses que a gente aprendeu a ler e escrever, eu não parei mais de escrever, nem eu, nem Belinha, e nem de ler. E aí nós líamos as bulas de remédio da minha avó. Depois eu passei a ler as cartas tinha um tio que ele foi embora para São Paulo, levando a família toda, né? E ele já era culto, era poeta, o Alberto de Deus Núñez, e de lá ele mandava umas cartas bonitas, né, datilografadas, e aí minha mãe ia explicar que ele tinha máquina de escrever. Ora, se a gente não via nem como era escrita, manuscrita, como era essa história dessa máquina de escrever, isso batia na minha cabeça e eu desenvolvia assim cada fantasia, né, dessa máquina que escrevia, né? Imagine que privilégio, né? Se era uma dificuldade para a gente colocar qualquer coisa no papel, existia essa máquina que escrevia. E ela descrevia até os sons, né? Diz que era bom para dormir, que ele ficava escrevendo nessa máquina, a máquina ficava escrevendo e fazia um barulho como milho caindo na cuia, né? O teco-teco da máquina de datilografia. A gente nunca tinha visto uma máquina de datilografia. Ouvi falar a primeira vez e vi aquelas cartas, né? Então a gente praticava a leitura e a leitura em voz alta. A gente lia de noite, reunia aquelas pessoas lá no alpendre da casa do meu avô. Nessas reuniões na casa do meu avô, a gente fazia leituras em voz alta dessas cartas, né? Ou alguma pessoa recebia carta de alguém, não sabia ler, e em vez do meu avô ler, ele me entregava para ler, né? E a gente ia se exercitando. Então, com esse 1 mês e pouco, 2 meses, eu não me recordo agora, né? A gente foi estudar na cidade em 1968, quando se fez o exame que hoje a LDB chama de exame de proficiência, né? Aí fizeram lá se depararam com esse problema, como é que faz com esse menino, né? Não pode botar no início e tal, né? E fizeram lá
uma prova com a gente e disse, não, você já pode fazer o 5º ano. Imagina, o 5º ano era o pré-vestibular para o ginásio, né? Então, nós mesmos fizemos a opção de ser matriculado no 3º ano, mas a gente já tinha capacidade de cursar a 5ª série, né? Então, começamos no 3º ano, no 3º a gente já podia, se fosse uma nota abaixo de 7, iria para o 4º ano. Se fosse acima, a nossa nota foi disparada, a gente foi para o 5º ano e fizemos o vestibular, passamos, a gente foi para o ginásio, né? Mas sempre uma luta muito difícil, né? Para adquirir o conhecimento, né? Mesmo estudando na cidade, Osildo não se desligou totalmente da zona rural, pois nos fins de semana voltava para o interior, onde praticava as lidas na roça, além das férias escolares de julho e do final de ano, quando o labor com o cultivar da terra até a colheita era maior. Em consequência, sofria muito bullying por parte dos estudantes da cidade, que se sentiam superiores. Eu estudei no Coelho Rodrigues. Coelho Rodrigues, depois fiz o vestibular para o ginásio, né? Já é um vestibular mesmo? Era um vestibular, chamado Exame de Admissão. E que ele tinha a finalidade apenas de excluir. Depois é que a gente vem saber, não tinha nem 20 anos que o ginásio tinha sido criado na cidade, né? Tinha 10 anos, né? E tinha tido aquele movimento todo com o enterro simbólico do poeta Alberto de Deus Nunes e tudo, movimentação na cidade, sabe? Um atrito enorme, metade contra, metade a favor da criação de um ginásio, da criação de um ginásio. Então, criou-se o ginásio, mas eram poucas vagas e uma demanda muito grande. Então, tinha esse exame de admissão só para humilhar, para excluir as pessoas. Quem não passasse ali já voltava para a roça, só prestava para carregar carga na roça. Eles ficaram na roça porque não passaram. Não puderam fazer o ginásio. Quem fizesse o ginásio estava formado, passava em concurso para o Banco do Brasil, pronto, a vida estava feita. A maioria das pessoas fazia só o ginásio, até porque não tinha perspectiva nenhuma. Não existia faculdade, vem todas aquelas lutas depois, né? E para a criação da universidade, né? Picos foi uma das últimas cidades do estado do Piauí que chegou ao ensino superior. Né? E o estado do Piauí foi um dos últimos do Brasil que chegou ao ensino superior, então déficits e mais déficits. Mas eu fui estudar fora, só tinha essa alternativa, romper com tudo. Os meus colegas de ginásio que tinham condição, eles foram na frente, se formaram 10 anos na minha frente. Começaram a chegar formados e eu ainda por aqui. Em Teresina, Osildo entrou para a Aliança Francesa, onde quase aprendeu francês, cursou teologia e fez 14 vestibulares até ser aprovado em direito. Mas seu desejo mesmo era o jornalismo. O que eu queria mesmo era jornalismo, era na área de comunicação, né? Mas na época em que eu fiz direito não tinha o curso de comunicação social. Né? E também eu já tinha me atirado no mundo dos negócios, no mundo da política, né? E eu já estava precisando de advogado, né? Quando eu comecei na política, né? Eu cheguei naquela época, quando uma pessoa era processada, as pessoas se assombravam, não queriam nem se aproximar. Em um ano de mandato, eu já estava com 2 dezenas de processos, respondendo processos e tudo. E aí a bancada do PMDB na Assembleia me deu o advogado, mas o advogado ficava lá em Teresina. E toda vez que eu chegava com uma nova denúncia, né, no papel da justiça, ele fechava tudo assim para mim, porque eu estava dando mais trabalho ao advogado do que a bancada toda da Assembleia Legislativa, né? E aí eu cheguei à conclusão que eu tinha que carregar uma equipe de advogado, por isso que eu me preparei, né, para
em todas as áreas. Mesmo que eu não tivesse nenhum cliente, eu já tinha 20 processos, já começava com 20 processos, os meus. E tinha os outros, né? E eu não teria como sobreviver quando algum colega chega aqui agora dizendo que tem muito curso de direito. Eu disse, não, precisa mais ainda. Era importante que cada cidadão tivesse um curso de direito, né? Tivesse uma formação jurídica, né? Para ele poder se defender. O poeta diz que mesmo antes de aprender a escrever, já fazia poesia. Mas foi depois da chegada do campus avançado em Picos, quando, sabendo que ele escrevia, foi convidado pelo pessoal do jornal Mimeógrafo Voz do campus a fazer suas primeiras publicações, que datam de 1971. Mas a minha poesia, ela não era reconhecida como poesia, né? Inclusive ainda hoje, né? Algumas pessoas não reconhecem, né, que o que eu faço seja poesia, porque a minha poesia é muito livre, né? Não daria certo comigo a métrica, né? Mas foi o Dr. Osildo quem mais uma vez me salvou, né? Ele, no jornal O Brado Estudantil, eu levei meus poemas, né? O Brado Estudantil só circulou uma vez. Tinha espaço, mas não tinha espaço para minha poesia, porque eles achavam que não era poesia. Disseram na minha cara que não era poesia. Eu participando do movimento e tudo, para a criação do jornal, venda do jornal e tudo. Aí o doutor Osildo me chamou em particular e disse, é poesia, e é da boa. E eu vou te mandar, tem gente que tem grande escritor brasileiro que não é divulgado, mas ele escreve poesia desse jeito. E me traz Jorge de Lima e Murilo Mendes, num volume, né? E eu, aos 13, 14 anos, vou ler esses poemas de Jorge de Lima e me encantei. E alguns parecia que era eu que tinha escrito, era a mesma brincadeira, brincando com o osso, faz de conta que são os bois e tal. E o caipora, a mãe da lua, e essas coisas todas do Nordeste, tudo naquela linguagem dele, eu fui viajando nisso. Tanto que eu concebi até uma ideia macabra, né, de me apossar do livro, e eu achava, naquele tempo a gente criança, via uma pessoa assim de 40 e poucos, 50 anos, eu digo, esse velho tem a memória curta, ele vai esquecer que tem esse livro, e eu fico com ele, né. Mas depois de um certo tempo, ele me cobrou a devolução do livro, que disse que tinha que levar para outros e tudo, né. E eu devolvi morto de vergonha, né, o livro que eu queria surrupiar do professor, né. E esse livro, um dia desse, o poeta Vilebaldo me mostrou. Está lá no Museu Osildo Albano, né? Um livro que eu tenho muito carinho por ele. Foi uma influência muito forte, a de Jorge de Lima e Murilo Mendes, né? Nessa poesia, porque confirmou que a poesia que eu fazia era poesia de verdade. Provocador, libertário, ousado, Osildo. Avesso às rimas, apesar de ter escutado muito cordel, lido e cantado por seu pai, ele acredita que uma de suas maiores influências, no entanto, veio de sua mãe e suas respostadas. Eu acho que quem me influenciou na poesia, né, era as respostadas, que a gente chamava de respostadas, né, as respostadas que mamãe dava, né. Em qualquer pessoa ela tinha assim essas respostas assim fulminantes, né. Uma vez um cidadão chegou lá e ela tinha tido um menino, né, e estava com a barriga ainda grande, né, e ele começou a teimar com ela que ela já estava grávida de novo, né, e ela disse que não estava e tudo, né, e o cara inocentemente disse que chamou ela para pegar uma aposta. Você está grávida, vamos apostar? Ela disse, vamos. Eu pego na aposta e você pega na bosta. Ela tinha essas respostas assim, sabe? Eu acho que eu fui influenciado disso. Eu tenho uma foto dela, da minha mãe, num cavalo brandinho, né? Ela tirou uma foto sentada na cela de banda, né? E a gente vê que era numa tarde, assim, porque eu conheço lá o local da casa e tinha sombra, né? Então, era o lado da sombra, né? O sol
o sol estava para se pôr, né? E ela escreveu no verso, né? Eu e meu cavalo Brandinho, no dia 29 de dezembro de 1948. Lembrança forte. Lembrança forte há de ficar do dia 29 de dezembro de 1948. Né? Que foi exatamente o dia em que ela foi de cavalo para Ipueira, nesse cavalo de branco, nessa cela de banda, né? Que as mulheres não podiam se escanchar, né? Então tinha uma cela assim, que ela era uma posição desconfortável, né? E até desequilibrada, que ela usava só um estribo, né? E a outra perna ficava cruzada, né? Porque não podia abrir as pernas, não sei porquê. Mas não podia, a mulher não podia reganhar, nem para sentar numa cela. Ela chega lá nessa corrida de cavalo e foi se inscrever. E eles disseram, não, só pode correr o homem. E ela enfrentou e disse, não, quem corre é o cavalo. Não interessa quem vai em cima. E aí levaram na brincadeira, ela pagou a inscrição e chegou lá. O cavalo dela era muito famoso mesmo, né? Bem cuidado, naqueles baixões todos. Meteu o cavalo lá no beco, bateu de um lado, saiu do outro, deixou todos os homens para trás, né? Então, isso para ela foi uma grande realização, né? Era como uma dessas ginastas, né? Ganhar uma Olimpíada, né? E ela chegou, arranjou um fotógrafo, né? E levou o cavalo para o lado de dentro da casa, né? Na parte interna lá da cozinha, né? E fez essa foto e escreveu, né? E é um poema, né? Então as coisas dela eram assim, ela falava pouco, né? Mas ela sempre tinha essa resposta. Usava muito as quadrinhas que eu devo esse livro, né? Eu gostaria muito de escrever esse livro de quadras, né? Com a poeta Deolinda, né? Porque as pessoas usavam muito quadrinhos, né? E essa era uma forma de literatura antiga. Aí já o meu verso se aproxima mais desse, né? Quatro versos, né? Versos simples, versos de amor e tal, né? Quando eu me convenci mesmo que aquilo era poesia, foi quando eu li Jorge de Lima, né? Mas tudo bem, fiquei aqui e tal. Quando eu fui estudar em Teresina, me encontrei com o poeta Francisco Miguel de Moura. Aí o mundo clareou, porque aí o Chico Miguel já tinha 2 livros publicados, né? 3, Areias, Pedra em Sobressalto e Universo das Águas. Quando eu o conheci, ele tinha acabado de lançar o Universo das Águas, né? Eu tenho até esse livro oferecido, data mais ou menos dessa época, o nosso conhecimento. Aí pronto, eu fui conviver com o mestre, né? E essa convivência, graças a Deus, se prolonga até os dias de hoje, né? Agora, com as mídias sociais, né? Ele já com seus 91 anos, 91 anos, mas ainda produzindo, muito lúcido, né? Mas já com as limitações de 91 anos de idade, dá uma freada, né? Eu mando os meus poemas para ele ainda pratica aquele mesmo exercício, né? De anotar alguma coisa, né? Fazer algum comentário e tudo, né? Então foi um grande mestre, abriu os olhos. E eu costumo dizer que no Piauí eu só conheço 2 tipos de poetas, né? O que assume que recebeu influência do Chico Miguel de Moura e os que negam que foram influenciados por ele. Mas toda a literatura piauiense foi influenciada por ele. E no Piauí não existia literatura piauiense se não fosse o Fontes e Biapina, né? A geração do Fontes e Biapina, que é anterior ao Chico, tanto que ele prefaciou o Chico, e aí depois quem deu esse impulso foram verdadeiros pregadores de literatura no Piauí foi o Chico Miguel, Herculano Moraes, Ardi Filho e Magalhães da Costa. Mas a força mesmo era Chico Miguel, a produção mesmo, e o estudo, o conhecimento da literatura e o contato com os escritores. Teve contato até com Carlos Drummond de Andrade, né? Dentro e fora do país teve contato
e, e respira literatura até o dia de hoje, né? É uma grande influência e muito positiva. Na sua visão, Picos vive um apogeu nas artes, sobretudo a literária, e acredita que, apesar do momento político contraditório que o país vive, não tem limitado essa produção e que, por vezes, se torna até combustível para ela, como fogo em mato seco. Então, nós temos esse momento de glória, de graça, que nós estamos vivendo aqui em Picos, com uma comunidade de escritores, porque a arte de escrever ela é solitária, mas ela exige cumplicidade. Você precisa de primeiros leitores, críticos, né? Para reconfortar, porque o trabalho da escrita ele é muito pesado. Não parece que é tão pesado, mas é um trabalho braçal, não é só um trabalho intelectual, né? Intelectual e espiritual é apenas um insight, né? Depois vem todo um trabalho assim, até sair o livro, é muito trabalho. Aí nós temos os artistas gráficos, né? Os diagramadores, né? Dá uma certa vida. Nós temos os pintores. Mundica Fonte, já na obra do Fonte Biapina, o Fonte Biapina foi quem descobriu a Mundica Fonte, né? E depois a Mundica Fonte se tornou a ilustradora número 1 de livros aqui em Picos. Porque se você publicar só o cordel, né, sem ter a xilogravura, o cordel nem vende. Sem ser impresso, ele nem vende. Do mesmo jeito, o livro, ele tem que ter uma apresentação. Então nós temos bons ilustradores aqui. Hoje não somente Mundica, começou com Mundica, mas tem outras pessoas hoje que fazem ilustração. Aí nós temos os músicos, os compositores, que pegam os nossos poemas, transformam em música, que é uma forma assim, muito eficiente de divulgação da arte, né? Um instrumento de divulgação da arte, já é outra arte, né? Nós temos o teatro, porque o teatro é uma arte comum de dois gêneros, né? Que ela exige o texto escrito, a literatura, enquanto o texto escrito é literatura, e quando apresentado no teatro, no palco, é teatro. E agora nós temos o cinema também. É a grande revolução da arte em Picos, é a presença da sétima arte, né? A minha poesia é tão livre, né, que ela não se filia a nenhuma linha, a nenhuma coerência. Eu não tenho essa preocupação de estar sempre crescendo. Tá? Eu faço um poema bom e depois faço outro de uma qualidade que eu mesmo percebo, né, que é de uma qualidade inferior, né, mas é poesia e tal, né? E hoje eu digo uma coisa, amanhã eu desdigo, né? E boto tudo no mesmo livro, como é a vida, sabe? E eu acho que o que caracteriza mesmo a minha poesia é o caos, essa desordem, essa destruição, né? E a poesia vem para a roseira, né, que se produz daquele esterco, né, daquela matéria em corrupção, né? Dali é que brota a vida, né? Então a arte, eu acho que ela se produz assim, né? A poesia ela precisa de contrariedade, de contradição, para poder ela se fortalecer, né? Então, e cumprir a sua função social, né, de evitar que o caos perda o sentido. Ela dá sentido a tudo.
né? Transforma tudo em beleza. Para Osildo, a cidade de Picos, o sertão e suas contradições, seus desafios, suas estiagens, influenciam sua escrita e inspiram sua poesia pelo simples fato de ser assim. Picos, a gente sai de Picos só para sentir saudade de Picos, né? Para gostar mais de Picos, né? Com o caos do sertão, né? Ela já é uma poesia. A natureza aqui é uma poesia. É um quadro, né? Você imagina que está tudo morto, de repente está tudo vivo. Você pensa que aquilo que está vivo é para sempre, que ali será verde para sempre, que aqueles dias frios será para sempre, que o tempo mudou e tudo, e de repente volta tudo à sequidão, né? O calor e a solidão, né? Isso nos leva assim, a um movimento interior de reflexão, de resistência muito grande, né? Então, o sertão foi o lugar, e essa região de Picos foi onde eu encontrei a melhor luz, o melhor povo, né? O melhor ar para respirar. Tudo é melhor aqui, sabe? Já são diversos os livros publicados, entre crônicas e poesias, como Quem Manda na Sua Vida? De 1977, etc. e tal, de 1981, seu livro mais editado, Das Pedras aos Picos, de 1984, Leitura, Literatura e Escola, Vivências e Perspectivas, de 2007, Socotô, de 2007, Versos e Reversos, de 10.020, Poetana, de 2020, Jornal Quinzenal ou Mais, de 2020 e Jerusa, 2020. E há ainda uma extensa produção por publicar. Novo momento histórico. Estamos no ano de Nosso Senhor Jesus Cristo de 2024, em avançado estado de corrupção. Quem acha ruim o cano de pistola na boca? Amanhecer um pote de doce, com a boca cheia de formigas? Ou ficar recolhido, encolhido no canto, cagando só bosta? Cachorro mijando no pote. Aposta e aposta. Aposta? Vote. Vote. O desafio é esse, né? De construir o estado dos sonhos. Construir a autoridade dos sonhos, né? A verdadeira autoridade. Talvez o político, o legítimo político que nós temos hoje são os escritores, os jornalistas éticos, né? Os professores éticos, esses é que são os verdadeiros dirigentes da sociedade. Já que outros que personas coletivas, né, não entenderam como personas coletivas, se apropriaram do coletivo e passaram a usar em caráter individual e por isso se desconstruíram. As personas coletivas que nós temos na sociedade hoje são os poetas, os escritores, né, os livros. Demora um pouco, não é de consumo imediato, né, mas é o que vai garantir a sobrevivência dessa sociedade, porque os outros estão destruindo. Estão destruindo, exterminando aquilo que foi conquistado a duras penas. Muita gente morreu para garantir democracia, para garantir direito, para garantir justiça. Isso não foi adquirido de graça, para de repente grupos de extermínios assumirem esse patrimônio que é coletivo, da humanidade, que não pertence nem à humanidade que está contemporânea,
que foi conquistado pela humanidade que nos antecedeu e que é um direito para as gerações futuras, e eles estão exterminando. Então, o que vai sobreviver são os nossos escritos. São os nossos escritos. Porque deles vai ficar os processos, as investigações, os crimes, a história dos crimes cometidos contra a humanidade. Então, o verdadeiro Estado, e o Estado que nós temos conquistado aqui, a Revolução Francesa, não foi feita por políticos, foi feita por filósofos, por poetas, por escritores. Teve uma pré-revolução, até chegar à Revolução Francesa. Então, tudo isso que nós temos de conquistas, elas foram frutos de muita reflexão, de noites de sono, de muitas farras também, porque a gente não faz isso também só com sofrimento, não. A gente se diverte muito. Vive-se bem, conquistando. E até porque isso nos dá uma tranquilidade, uma paz de consciência muito grande, sabe? Uhum. E é essa situação que eu vejo dos escritores. Garantimos, quando a gente teve a oportunidade de derrubar os governos anteriores, a gente garantiu recursos para assegurar o trabalho dos artistas, dos escritores, tanto que tem grandes verbas, e eles descobriram meios de desviar, de roubar, de gastar com nada, porque a vida deles é sem sentido. O sentido da vida deles era nos apoiar, era apoiar esse movimento todo, era educar o povo, era cuidar da saúde do povo, era cuidar da segurança do povo, né? Transformaram esse país com raras exceções, né? Nós estamos transformando cada estado, cada região, sabe, num califado do crime organizado. Eu vi um cientista político dizendo que nas eleições de São Paulo, hoje o que se torce é para escolher um prefeito que tenha um bom diálogo com o crime organizado, para impedir a instalação das milícias, que é pior do que o crime organizado. Veja que situação nós chegamos, né? De estar nesse nível de discussão, né? Mas a política, como diz um grande amigo meu, de 94 anos de idade, né? A política se faz com o possível e a literatura se faz com o impossível. Então, por isso que eu me dedico à literatura, porque é onde eu vou realizar os sonhos impossíveis. Minha terra tem canudeira, palmeiras, sim. Minha terra tem sabiá, sabido também, que canta em tanta pauleira. Minha terra não tem bandeiras, movimentam no sul. Minha terra só tem entradas, as entradas movimentam sem norte, são becos sem saídas. O vento é um ninho, assobiado, o homem sozinho, aqui jogado com o barro, com a terra se confunde nos trajes e nas maneiras. Minha terra tem canudeira, não permita Deus que eu morra. No corte da palha na zorra, fechado com uma palha certeira. Minha terra não tem bandeiras, movimentam no sul. Minha terra só tem entradas, as entradas movimentam sem norte, são becos sem saídas. O vento é um ninho, assobiado, o homem sozinho, aqui jogado com um barro, com a terra se confunde nos trajes e nas maneiras. O vento é um ninho, assobiado.